bom dia a você, ouvinte, que nesse momento está aqui assiduamente ouvindo. Parabenizá-lo, Tom, pelo seu programa, pelo profissional que você é, toda a diretoria dessa emissora de rádio, o seu programa As Top da Semana, aqui através da Positiva FM de Vilhena, e agradecê-lo em nome de toda a nossa equipe, de todo o meu gabinete, agradecer pelo convite e também por abrir esse espaço para a gente poder estar batendo um papo, né, conversando, falando da administração pública, também prestando conta do nosso mandato, que já está completando 100 dias, né? É o meu primeiro mandato na cidade de Vilhena, mas esse é o meu 6º mandato entre o Legislativo e Executivo e como secretário de Estado que fui no governo Daniel Pereira. Então a gente já vem há longos anos na vida pública, mas aqui em Vilhena é o meu primeiro mandato. Vou aproveitar ainda em agradecimento a Deus e o povo vilhenense por nos conceder a oportunidade de representá-los no legislativo dessa cidade tão importante e tão pujante do estado de Rondônia. Muito bem, Pedrinho. Para iniciar aí o nosso bate-papo aí, eu quero que você faça aí um pequeno resumo aí da sua história, da sua trajetória. Nasceu, veio para Rondônia, é filho de Rondônia, estava em Cerejeiras, 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 se eu não me engano, veio para Vilhena. Como que foi a sua história aí do início no mundo da política? Fica à vontade aí para fazer. Eu já fiz aí tanto de pergunta numa só. Aproveitar aí o embalo. Fica à vontade aí. Então, eu nasci na cidade de Água Doce do Norte, né, no estado do Espírito Santo. Fica aproximadamente 300 quilômetros de Vitória, né, onde moramos até os meus 10 anos de idade. Lá no Espírito Santo, meus pais trabalhavam como meeiros na lavoura de café. Isso é, trabalhava em terras, em fazendas e dividia toda a produção. Então a gente tinha, meu pai e a minha mãe sempre teve um sonho muito grande de conseguir um pedaço de terra e lá não tinha como. Então nós migramos para o estado de Rondônia. Chegamos aqui no dia 19 de agosto de 1981. Chegamos pela manhã, eu lembro como se fosse hoje, uma madrugada aqui na cidade de Vilhena, onde a rodoviária, eu não me lembro certo aonde que é, mas a impressão que eu tenho que é ali perto da faculdade Unir, para aqueles lados ali. E assim, em volta da rodoviária, era no mês de agosto, e uma poeira muito grande, e muitos barracos de lona naquela época. E de Cuiabá para cá, da cidade de Cáceres para cá, a gente veio no chão. Para a gente era uma aventura, parecia que o ônibus ia tombar, né? Então, assim, a gente não tinha noção nem para onde estava indo direito, como seria, né, a nossa chegada aqui. E aí, aqui a gente embarcou e foi para a Segunda Eixo, que fica a 14 quilômetros da cidade de Cerejeiras. E ali eu fiquei 4 anos junto com eles, ajudando na lavoura, e daí eu resolvi ir para Cerejeiras para continuar os meus estudos. E aí fui para Cerejeiras, e aí o meu primeiro emprego foi em uma serraria, né? Eu trabalhava tirando pó de serra, já era operador de carro, né? Vamos dizer assim, de máquina. Trabalhava com aquele carrinho de mão, tirando pó de serra ali. Depois trabalhei no supermercado Santa Maria, até os meus 21 anos de idade, mais ou menos. Depois, um período, eu fiquei como motorista de táxi, onde me tornei presidente da categoria. Era o mais jovem e eles me elegeram presidente. E dali surgiu a ideia de ter uma cadeira na Câmara. Naquela época a classe era bastante massacrada, tinha pouca representatividade, muita blitz na estrada para não deixar transportar passageiro, aquele negócio, e o pessoal entendeu por bem que precisava de um representante e trabalharam a minha candidatura. Eu não sabia direito o que estava fazendo ainda, mas aceitei e fui o terceiro mais votado naquela eleição. E aí depois isso foi no ano de 96, assumi no mandato na Câmara Municipal de Cerejeiras em 97. Em 2000 eu fui reeleito, foram 2 vereadores reeleitos, o ex-prefeito Kleber Calixto e eu. Depois fui reeleito, nesse mandato, no segundo mandato eu fui presidente do Legislativo de Cerejeiras.
Fui reeleito no terceiro mandato, o único vereador que reelegeu e o campeão de voto da história de Cerejeiras até então. Aí no quarto mandato eu fui vice-prefeito na cidade de Cerejeiras, fazendo dupla com o Kleber Calisto. Em 2012 nós disputamos a sucessão, que era o terceiro mandato seguido no Executivo, né? Nós não tivemos êxito naquela eleição, obtendo em 10 mil votos, eu tirei 4.320 votos para prefeito, né? Mas era aquele momento da mudança. Trabalhei como representante regional da agricultura no governo Confúcio Moura até o ano de 2016, onde retornei à Câmara Municipal de Cerejeiras como o segundo vereador mais votado naquela eleição. Fiquei um ano no mandato e recebi o convite do então governador Daniel Pereira para ser secretário adjunto das CEAs, de duas pastas juntos, Assistência e Desenvolvimento do Estado de Rondônia. E desincompatibilizei e fui a Porto Velho, né, assumi o cargo, fiquei 30 dias e o governador resolveu me colocar como titular. E aí nós ficamos até fechar o mandato. Quando retornei, só para concluir aqui, quando retornei do período de secretário de Estado, aí fiquei mais um mês em Cerejeiras e já tinha esse planejamento junto com o deputado Chiquinho, junto com o Daniel Pereira, de vir para Vilhena. E aí deu certo que o deputado Chiquinho se elegeu com o nosso apoio, o apoio do meu suplente, e aí a gente migrou para a cidade de Vilhena com o objetivo de fazer um trabalho regional para o deputado Chiquinho e também buscar uma cadeira no legislativo daqui. Quando completou 1 ano e 8 meses que eu estava morando aqui, Deus e o povo de Vilhena me concedeu esse presente, né, de ser eleito na eleição de 15 de novembro de 2020. Então, só agradecer mesmo. Muito bem, agora 8h30 na cidade Portal da Amazônia. Vamos para o nosso apoio cultural. Daqui um pouquinho eu volto aí com a segunda parte aí do nosso bate-papo, tá, Pedrinho? Tomar aquela água aí, acalmar um pouquinho aqui os ânimos. E daqui um pouquinho nós voltamos aqui com o nosso bate-papo aí, trazendo aí a avaliação dele aí, desses 100 dias aí de mandato, trazendo aí as previsões que ele tem aí, os projetos que ele tem aí para nossa cidade, os sonhos que ele tem aí para nossa cidade e para a população vilenense aí que depositou aí a fé e a esperança aí votando no Pedrinho. 8h31, 3321-1616 é o nosso telefone, é o nosso WhatsApp, fica à vontade, a casa é sua. Bom dia, Vilhena! Bate-papo com o nosso primeiro convidado aqui do novo formato aí, das top da semana aqui, o Pedrinho. Ô Pedrinho, eu vou falar Pedrinho mesmo, aí, segue o sobrenome aí. Porque é Pedrinho Sanches, né? Mas ele é um pouco difícil. Isso, e a minha língua aí tem muitas palavras que não ajudam ainda, sabe? Aí eu tenho aí uma história aí de fala errado aí que uma hora eu vou te contar aí que para mim estar no meio de comunicação foi um milagre daquele esplêndido aí de Deus na minha vida que tirou aí uma parte que era o sarro, entendeu? E jogou aí como minha profissão aí. Algo tremendo aí que Deus fez aí, tirou a parte fraca e jogou um pouco para cima aí. Mas o mais minha história. O mais importante, Tom, é a humildade que você tem e o ouvinte, ele precisa entender a mensagem, né? E isso você faz com muita segurança, com muita sabedoria e o resto, o importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Mas eu tenho aí esse milagre aí que Deus fez. Amém, Se eu falasse aí até os meus 19 anos, 20 anos que ia trabalhar no meio de comunicação, teria aí muita gente tirando sarro aí. Principalmente pela deficiência aí, em pronunciar muitas palavras. Ainda tenho aí, mas vamos fazendo o que a gente ama, né? Vamos aí continuar com o nosso bate-papo aí. E agora vamos um pouquinho aqui. Eu tinha prometido aqui de não entrar em assuntos polêmicos. Mas aí o Pedrinho disse, não, fica à vontade, mas eu quero deixar aí, mais uma vez aí, transparente para os nossos ouvintes, que não é o objetivo aí de fazer um programa jornalístico. Nosso programa é musical, isso aqui é apenas um bate-papo para a população estar aí conhecendo o Pedrinho um pouquinho melhor.
conhecendo os projetos dele, não tem objetivo nenhum nesse programa de ser jornalístico, é um bate-papo em si, principalmente aí para a população estar conhecendo o Pedrinho. Ô Pedrinho, teve essa polêmica, já que você abriu o leque aí, disse que pode perguntar, que não tem nada a ver, sobre a CPI da Câmara dos Vereadores. Eu queria dizer aí para você e perguntar qual foi aí o objetivo principal da conversa aí dos vereadores, que, se eu não me engano, não teve essa CPI, entendeu? Não aconteceu, porque tinha aí investigações de alto faturamento, se eu não me engano, da construção em si da Câmara dos Vereadores. Eu queria que você rematasse um pouquinho melhor aí, já que é nesse ramo. Com certeza, eu acho até muito importante, né, você está fazendo essa pergunta, porque até por conta do regimento interno da Câmara de Vilhena. Ele está muito obsoleto, bem ultrapassado e falho, e prejudica muito os trabalhos legislativos. Então nós já fizemos uma proposta, o presidente já acatou, as comissões também, para a gente reformular o nosso regimento também e parte da nossa lei orgânica. Você acredita que em 90 dias, né, que ainda está caminhando para 100 dias de mandato, nós já enfrentamos um pedido de 3 CPIs. Então, se a gente for agir dessa forma aqui, a Câmara de Vereador não faz outra coisa, veja bem, no momento em que o mundo está passando, que nós estamos passando, que o país passa, e não é diferente o município de Vilhena, porque aqui não é só Vilhena. Vilhena recebe todos os 7 municípios do Cone Sul de Rondônia, os 6, né, Vilhena e mais os 6, e também o noroeste do Mato Grosso, sem contar que nós atendemos, né, as populações de povos tradicionais, quilombolas, os nossos irmãos bolivianos que chegam em Pimenteiro e precisam ser transferidos para cá, porque o SUS não tem fronteira, não quer dizer. Vilhena, o nosso hospital é municipal, mas como o SUS não tem fronteira, nós temos que atender todo mundo. Então, mesmo diante de toda essa situação, já foram 3 pedidos. Veja bem, em qualquer parlamento do mundo, se tem um pedido de CPI, primeiro, tem que ter um fato, tem que ter uma denúncia concreta. Alguém já investigou, já detectou o problema, o crime, a falha, a improbidade, e aí dá entrada na Câmara, passa primeiro pela CCJ, pelas comissões da Casa, é analisado tudo e depois vai levar para o plenário. Aqui em Vilhena não, o nosso regimento acho que é o único do mundo que diz isso. Apresentou o requerimento, qualquer cidadão invocou com alguém que ele não gosta na política, por questões ideológicas ou por qualquer motivo que seja, ou particular, ele entra com pedido lá na Câmara e a Câmara já tem que colocar em pauta na primeira sessão ordinária. Então, se alguém chegar lá e falar, o vereador saiu com uma garrafinha de água mineral aqui da Câmara, eu vou fazer um pedido de CPI. Ele chega lá, a Câmara tem que parar todos os serviços dela para poder discutir aquilo tudo, colocar na pauta e rejeitar ou não. Então, assim, todas as 3 CPI que levou lá para pedido nosso para abertura lá na Câmara, nenhum deles tinha prova concreta, tinha um objeto, não tinha investigação. Tudo disse, e eu acho que um parlamento, aquilo que o povo vai no dia de uma eleição, que graças a Deus nós ainda temos isso, o direito de ir lá e votar e escolher os nossos representantes, seja no legislativo, seja no executivo, seja na esfera que for, graças a Deus a gente tem ainda essa prerrogativa, e o momento que a gente passa é preocupante para a gente não perder isso. Então, as pessoas, ninguém de nós temos que representar e votar em coisa que o fulano tem um problema particular com o Beltrano, o problema é dele. Nós estamos ali para poder representar a coletividade. E ninguém que representa a coletividade pode ter a irresponsabilidade de acusar alguém ou afastar alguém de um mandato, principalmente detentor de mandato, sem uma prova, né, sem nada, só porque o fulano não gosta. Aí entra com o pedido lá. Então nós precisamos mudar isso para que esse pedido tenha um trâmite legal na casa,
para ser analisado principalmente pela comissão de ética, que nem tem que ser criada uma comissão permanente de ética da Câmara Municipal, e depois para as outras comissões permanentes, para posteriormente isso ser levado para o plenário para ser discutido ou não, porque se chegar lá nas comissões e não tiver uma prova, não tiver nada, e você vê que é uma coisa 100% particular com alguém, isso já morre lá nas comissões, para poder não atrapalhar o nosso trabalho. E aí, então, as outras não foram polêmicas. A mais polêmica que teve foi a que teve recentemente, que é a CPI da Covid-19. Por exemplo, não teria como qualquer pessoa que está ali com responsabilidade, que está a fim de ajudar a Vilhena, que está preocupado com a pandemia, que está preocupado com imunizar a nossa população, que acompanha, como eu acompanho, a nossa central da Covid-19, que é considerada a melhor do estado de Rondônia. Morreu muita gente ali nesse período? Morreu. Mas se você for olhar, ali salvou, eu acredito que uns 97%, deve ter perdido uns 3%. Uma luta 24 horas por dia. Tanto é que a gente tem os dados aqui, ó. Enquanto que o mundo, a posição de letalidade é de 2,14, em Rondônia é de 2,68, para cada grupo de 100 que contrai a doença, o nosso aqui é de 1,67. Então, por várias vezes, na tribuna da Câmara, nas entrevistas, nos jornais, na matéria, a gente fez vários elogios para os profissionais que trabalham na linha de frente. Mas em Vilhena, em nenhum momento, ao contrário de vários lugares, não faltou oxigênio, faltou muito pouco. Às vezes que faltou leito, ficou ali na sala amarela, a gente dava um jeito, todo mundo trabalhando, a equipe, para poder não faltar. Olha, os empresários, né, os comerciantes, os produtores, aqui tem um grupo que é liderado pelo Itamarzinho, chama o grupo de motoqueiros, que todo ano eles fazem um encontro. Eles têm amizade com os fazendeiros. Teve dia da gente arrecadar 100 mil reais num dia para poder comprar uma injeção. Muitas vezes fala que o político que é corrupto. Mas, gente, uma injeção daquela, antes da pandemia, custava 400 reais. Chegou a ser vendido por 60 mil reais e a família desesperada na hora, vendo o seu ente querido morrendo e não tem o dinheiro. E a gente viu o quão o brasileiro é amoroso de fazer aquelas campanhas e comprar tudo aquilo dali. Então, assim, foi apresentado mais essa CPI lá na Câmara, uma CPI genérica. O que vocês vão investigar? Nós vamos, por uma pequena oposição e por um grupo de gente com interesse próprio, nós vamos investigar a Covid-19. Tá, mas eu pergunto para você, será que esse é o momento de abrir uma CPI, uma vez que a Secretaria de Saúde, por questão de várias pessoas com Covid, dos profissionais, eles têm que montar processo para comprar medicamento, para poder contratar médico, para comprar oxigênio, para comprar EPIs, não para hora nenhuma, o tempo todo trabalhando. Aí nós vamos abrir uma CPI nesse momento que nós estamos passando para levar meia dúzia de gente que tem interesse particular, e a população precisa saber disso, para dentro da Secretaria de Saúde, para levar parte da imprensa lá para dentro, e aí os profissionais não conseguem mais trabalhar. Tudo é em função da pandemia. Uma vez que nós autorizamos por unanimidade uma comissão para fazer essa fiscalização. E aí ficou tudo certo lá na Câmara. Elegemos as pessoas que iam fazer o acompanhamento, tudo e tal. Mas depois eles viram que não ia dar ibope, é só populismo. E lá não tinha ibope. Então vamos abrir uma CPI. Eu fui o primeiro a dizer, CPI não. Nesse momento, não. A CPI é uma prerrogativa da Câmara de Vereador? Mas a CPI vai trazer vacina para a nossa população? Ela vai ajudar em alguma coisa? Muito pelo contrário, ela vai atrapalhar nesse momento. Vai trazer vacina? Vai tirar a dor das pessoas que estão perdendo os seus entes queridos? Vai trazer mais médico para poder trabalhar em Vilhena? Pelo contrário, diminuir, eu não vou trabalhar lá tem uma CPI dentro da Secretaria de Saúde. Então, assim, e também as pessoas que estão por trás da CPI. A população de Vilhena, é preciso, gente, quem está empolgado com isso, então é preciso de acordar para a vida. Olha quem está por trás disso tudo e o momento que nós estamos vivendo. A exemplo, Tom, é a mesma coisa, não muda nada com relação a Brasília.
Veja bem, primeiro o Supremo Tribunal, antes, quando você olha para o mundo em si, para o planeta, você vê os outros países, principalmente os mais desenvolvidos, lutando contra a doença, contra o vírus. E no Brasil, desde que começou, você já vê uma briga política e interesseira e financeira também. Isso deixa a gente triste, porque acaba você perdendo mais pessoas ainda. A exemplo que a gente viu, o epicentro que aconteceu aqui em Cerejeiras. Foram, assim, quase 50 pessoas, uma atrás da outra, só de uma família, de um rapaz que foi 20 anos diretor da nossa Câmara de Vereadores lá em Cerejeiras, o Batista, foram 11 pessoas da família dele. Então, assim, o momento não é de brincadeira, o momento é de muita responsabilidade. Então, assim, o que está acontecendo aqui, está acontecendo na maioria dos municípios do Brasil. Só que, assim, 99% deles tomou a atitude que os vereadores que não aceitou a CPI nesse momento. Não que a gente é contra a CPI, nós somos contra o momento. Não é diferente do acontecido lá em Brasília. Por exemplo, primeiro o Supremo foi lá e tirou todos os poderes do presidente da República, do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Foi lá e tirou os poderes dele, centralizou tudo na mão dos prefeitos e dos governadores. O que o presidente pôde fazer? Somente a transferência dos recursos para compra das coisas que precisam no combate à pandemia. Agora, o Supremo, outra vez, aí eu vejo a questão da politicagem, que não é diferente no município, no Estado e na União. Agora, o mesmo Supremo Tribunal Federal interferiu outra vez, aonde não era dele interferir, lá dentro do Congresso Nacional, e determinou que se abra uma CPI. Se lá fosse por voto, eu duvido se passaria, mas lá é diferente daqui, lá é por número de assinaturas. Então, aí lá tem uma quantidade muito grande daqueles esquerdopatas. Tem muita gente da esquerda que é boa, que é responsável, que trabalha, mas ainda tem aquele esquerdopata que pensa igual o Che Guevara, igual o Hugo Chávez, que pensa igual esse povo aí que quer nos transformar de toda maneira na Venezuela. E eu tenho fé em Deus que não vai conseguir, porque Deus está conosco. E nós vamos lutar de unhas e dentes para ajudar o nosso presidente a salvar esse país desse mal. Porque olha para Cuba, olha para Venezuela, aonde que é que isso deu certo? Então foi lá e determinou que abrisse a CPI. Como é por assinatura, o presidente mesmo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que nasceu em Rondônia, ele não queria abrir porque ele também entende como nós, que não é o momento. Mas ele é obrigado a abrir porque tem assinaturas necessárias. E aí, abriu a assinatura único e exclusivamente para poder investigar o presidente da República, que só transferiu o recurso. Aí falou, não, o presidente pediu. Até saiu uma gravação do presidente da República com o senador Cajuru. Ele pedindo, não, se for para me investigar, então investiga os prefeitos e investiga os governadores, porque foi eles que foram os gestores desse dinheiro, eles que compraram. Se houve desvio, foi lá. Então coloca todo mundo junto. E então colocou. E aí, quando eu falo das pessoas que estão por trás de CPI, esses negócios, eu já está completando 26 anos de mandato. Eu não me lembro de ter assinado CPI e votado a favor de CPI. Por que eu te falo? Porque é mentira que precisa de CPI para investigar. O parlamentar é o verdadeiro fiscal. No dia que você é eleito, você é o fiscal. A Câmara, ela tem as comissões permanentes e ela tem a Comissão de Saúde. Então, por que a Comissão da Saúde não vai lá e investiga tudo, se acha que foi superfaturado, que a gente não sabe ainda, mas a gente vai mexer nisso na hora certa? Então, por que a comissão não vai lá, pega os processos? Ah, mas eles não me mostram. Eu falei, me chamam para ir junto. Nunca um secretário me negou de mostrar um processo, porque eu já vou lá e já peço o tal processo, eu quero ver. E vou lá e olho. Aí sim, depois de olhar o processo, você detectar que tem um problema, aí que entra a CPI, que a CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou uma CP, que é a comissão processante. Aí você vai entrar, aí você vai processar e você vai punir. Mas não, da forma que está fazendo aqui, da forma que está fazendo em Brasília, está começando a construir a casa do telhado para baixo. Então, assim, isso não é legal. E nós não deixamos. Aí, ainda,
lá em Brasília, você veja bem como que eu estou falando é verdade, da politicagem e o tamanho da covardia que estão fazendo com o nosso presidente, que já colocaram, já deixaram bem claro que vai ser instalado terça-feira, e você sabe quem vai ser o relator da CPI? O homem que vai fazer o relatório e vai entregar para o Ministério Público Federal e para a Justiça? O Renan Calheiros. Aí, assim, se eu fosse senador, você acha que eu votaria num negócio para colocar o Renan Calheiros de relator? Qual é a moral que aquele cidadão tem? Um homem que responde por 46 processos e 3 inquéritos na Comissão de Ética do Senado. Jader Barbalho. Você já ouviu falar em Jader Barbalho? Quem é aquele homem no Pará? O que aquele homem já fez? E você sabia que os dois são pais de governadores do estado deles? Então, assim, o pai protegendo o filho que gastou todo o dinheiro do Covid, e aí ainda quer culpar o presidente. E aqui é a mesma coisa. Lá, eles alegam ainda que a CPI é sobre a questão de Manaus, a falta de oxigênio. Então, ainda tem um objeto. Mas em Vilhena, nenhum objeto tem. A CPI é genérica. O que vocês vão investigar? Investigar o Covid. Mas qual é a denúncia? Aonde que tem um objeto aí que foi desviado alguma coisa? Ah, eu não sei. Não posso votar um negócio desse. E orientei os meus colegas a não votar. Não tem questão partidária, não tem envolvimento nenhum. A questão é tudo errado e o momento é inoportuno. Ia trazer muito mais dor ainda para Vilhena. E os processos estão lá. O Ministério Público Federal está, porque o dinheiro é federal, está vindo aí para poder apurar. O Ministério Público de Rondônia, que é um órgão sério, que não tem politicagem, está aí para poder apurar. E o vereador. Não tem que ter CPI primeiro. Primeiro vamos investigar e depois abrir a CPI. Até porque, eu não sei se você tem observado, mas eu não me lembro de nenhuma CPI que desse certo. A maioria delas virou tudo em pizza e moeda de barganha para as partes interessadas em negociar. Então, assim, eu vim para Vilhena, nós viemos para Vilhena com o objetivo de ajudar, indiferente de ser o prefeito Eduardo Japonês. Até porque eu fiz a minha campanha independente, eu não tinha prefeito, o meu partido não coligou, então nós fizemos uma campanha totalmente independente com relação à questão de prefeito. Se fosse a Rosane, que ficou em segundo lugar, que tivesse sido eleita, e tivesse trabalhando direitinho como eu vejo o esforço do Eduardo Japonês, e outra coisa, ele é eleito para 4 anos, não foi eu que elegi, foi a população de Vilhena que elegeu. Então, se o prefeito Eduardo faz uma administração ruim, a população de Vilhena paga por 4 anos. Então, assim, eu preciso, nesse momento, de usar a minha experiência, ter gratidão ao povo de Vilhena, com 1 ano e pouquinho morando aqui, mas eu já tenho um vínculo com Vilhena há muitos anos. Tenho muitos amigos que migrou de Cerejeiras para cá e moram aqui, conhecem o nosso trabalho lá. Eu preciso dar uma resposta para a população de Vilhena ter confiado em nós e nos dar esse assento que é tão importante ali no Legislativo Municipal. Então, assim, não teria como a gente votar a favor de uma situação dessa, nesse momento, sabendo como que as coisas estão, né? Porque quando você olha para os índices, quando você vê o esforço, quando você vê o esforço do prefeito para não quebrar a nossa economia, quantas vezes eu sentei junto com ele ali, na hora de fazer o decreto, e está ali, prefeito, não fecha o comércio de uma forma abusiva. Vamos pedir para ter cuidado, mas nós não podemos quebrar essa economia, porque nós já temos o problema da pandemia. Se nós arrumar mais um problema econômico aqui, ou agravar ele, nós vamos ter 2 problemas do mesmo tamanho. Então, assim, não vamos fazer... E ele sempre é do diálogo, de conversar conosco, de nos atender. Então, assim, seria covarde votar a favor de uma coisa sem pé e sem cabeça lá na Câmara, num momento desse, só para agradar meia dúzia de gente por interesses políticos e particulares. Muito bem, Pedrinho, agradecendo a sua participação e por aceitar aí o convite aí para estar aqui nesse sabadão. Eu quero deixar aqui para você colocar um pouquinho sobre o seu projeto que você tem para esse seu mandato de 4 anos e também fazer aí as suas considerações finais. Infelizmente, nosso horário passa voando, né? Mas fica à vontade aí para falar do seu projeto aí de 4 anos de mandato, o que você sonha aí para a nossa cidade, em benefício para a população, e fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais, agradecer aí
quem depositou a fé e a esperança aí, em você aí e no seu trabalho. Então, nós estamos realizando o nosso trabalho, né? Estamos sendo participativo no plenário, em todos os debates, em qualquer emissora que nos convidar. Te agradecer mais uma vez por nos convidar para vir aqui, né? Para fazer sempre um bate-papo conosco. Também deixar a nossa população informada no dia a dia, né? E assim, eu tenho algumas parcerias, tanto na capital do estado, tanto em Brasília, que já estão rendendo frutos para Vilhena e até mesmo para nossa região aqui. Por exemplo, tem o trevo aqui que liga Colorado, a gente sabe o tamanho do perigo que é aquilo dali, a fila de carro, principalmente nos feriados e tal, que vai fazer aquele contorno ali para pegar no sentido Colorado ou Porto Velho, o perigo que é aquilo dali, a necessidade de um viaduto ou um túnel, alguma coisa ali. E assim, em todos os meus mandatos, eu encaminhei pedidos para todos os parlamentares, seja da Câmara Federal, do Senado, para dar uma atenção especial ali. Então, assim, não é só pelo fato dos documentos que eu enviei, mas, assim, vereadores da região inteira, os prefeitos, todo mundo é preocupado. E esse ano foi liberado, graças a Deus, uma emenda de 7 milhões e meio do deputado Lúcio Moschini, do PMDB, que ele alocou no DENIT para iniciar, e depois tem do senador Marcos Rogério mais 7 milhões e meio, que fecha os 15 milhões para estar construindo um viaduto ali. Então a gente já sabe que já foi licitado, já está fazendo a medição. Isso é uma conquista do Conisul. Aí temos uma parceria com o deputado Chiquinho da Imater, que é o deputado que a gente trabalha junto. Eu era secretário de Estado e o Chiquinho secretário de Estado também da Imater. E as nossas secretarias eram frente a frente. E o governador, na época, queria que eu fosse candidato a deputado estadual também, que era no mesmo partido do Chiquinho. E eu não aceitei. Pedi para o governador que eu queria ajudar o Chiquinho, porque é da nossa região, já tem um vínculo e é do mesmo partido. Aí fizemos essa composição e, graças a Deus, o Chiquinho se elegeu. E o Chiquinho tem um olhar muito grande para o agronegócio. É o Chiquinho da Imater, sempre ligado ao campo, daquele trabalho todo, e a gente tem uma parceria com ele. Então, a gente já solicitou 300 mil reais para ajudar na compra de medicamento. Nós solicitamos e o deputado atendeu. Então, no forte da pandemia, agora foi depositado um pedido nosso, através do deputado Chiquinho, na conta da prefeitura, 300 mil reais, que ajudou na compra de medicamento, em tudo que o nosso hospital aqui, a nossa população precisou. Então, já depositou, já comprou, um pedido nosso vindo através do deputado Chiquinho. São conquista através do nosso gabinete aqui, 300 mil. Agora nós temos 250 mil que já foi reservado para 2020, nas emendas que ele vai apresentar agora no orçamento de agosto, para liberação em 2022. Mas numa viagem que a gente foi a Porto Velho, junto com a vereadora Vívia e junto com o vereador Damasceno, que são grandes parceiros da gente, nós fizemos um pedido de 250 mil para ampliação e reforma da nossa escola Mário Graz, ali no bairro São José, uma das mais antigas, e ela há muitos anos não passa por uma reforma. E também a climatização da escola. O Chiquinho colocou uma emenda para o município comprar 26 aparelhos de ar-condicionado de 24 mil BTUs, que é para atender as 3 escolas. A Mário Graz, a escola Progresso, que fica ali na 435 indo para Colorado, e a escola Tenente Melo, que fica no nosso distrito de São Lourenço. E nós pedimos ainda para a deputada Mariana Carvalho, então, assim, eu vou apresentar uma emenda, né, no valor de 50 mil, pode parecer pouco, mas ajuda, até na questão de contrapartida também. 50 mil, o vereador Damasceno propôs das emendas dele para agosto 50 mil, o Chiquinho colocou 250 mil, isso é para 2022, mas nós estamos trabalhando agora. E a Mariana Carvalho deixou reservado das emendas dela uma emenda no valor de 500 mil reais, que é para quê? Para a gente fazer a primeira parte dali do mercado Irmãos Gonçalves, pegando a Avenida Tancredo Neves até a Avenida Paraná. A gente quer reconstruir aquela pista de caminhada com ciclovia nos dois sentidos, que vai e vem, porque ali é um alto índice de ciclista que vai e volta.
e as pessoas que fazem caminhada. A gente percebeu que a população de Vilhena, ela gosta de fazer caminhada naquele local ali. E as árvores crescerem, não passa luz. Além de estar quebrado, as pessoas têm dificuldade de caminhar ali, tropeça e acaba tendo dificuldade. Enfim, a pista não está legal. Nós precisamos de arrumar aquilo ali, fazer ela moderna, com a iluminação baixinha, com ciclovia. Uma pista onde as pessoas caminham com mais tranquilidade, de repente lá no final colocar uma academia popular. Então assim, a gente tem esse recurso, uma ordem aí de R$ 800 mil já canalizado, dado o sinal de positivo para a gente fazer em 2022. E o deputado Chiquinho, também, um pedido do vereador Zé Dudo, liberou 300 toneladas de calcário para estar ajudando no nosso setor de hortifruti granjeiro e também na nossa agricultura familiar. E da escola a gente já falou, né, da BR-435 ali, e vários outros pedidos que nós já encaminhamos, mas que ainda não deu o sinal de positivo. Esse aqui é que foi dado o sinal, que nós acompanhamos, já fomos para a Casa Civil, para a gente trazer para Vilhena. É uma obrigação do vereador fazer isso? Não. Mas eu acho que é uma obrigação de ajudar, seja quem for no executivo, porque nós somos o político, o vereador é o político mais próximo da população. É aquele que o vizinho chega com ele e conversa, é ele que é o elo de ligação entre os poderes, assim vamos dizer, e principalmente o executivo, o legislativo, e a população, é ele que fala. Então, assim, é a nossa obrigação de estar ajudando. Como fui secretário de Estado, fui vice-prefeito, tenho um conhecimento muito grande em Rondônia, lá em Brasília, os ministérios, aonde está o recurso, para que é o recurso que tal secretaria tem, que tal ministério tem, isso facilita para poder ajudar. E me propus vir para Vilhena para poder ajudar. E nós estamos fazendo isso, completando agora os 100 primeiros dias, né, na nossa legislatura aqui. Eu estou muito feliz, cada dia me apaixono mais por essa cidade. Eu conheço, Tom, os 52 municípios de Rondônia pessoalmente. Eu fui pessoalmente em todos eles. E eu juro para você que eu não vi nada parecido com Vilhena. Essa cidade, ela cresce a passos tão largos e ela é tão pujante e ela é tão bem localizada e ela é diferenciada pelo seu povo, pelo seu clima. A água de Vilhena, na Amazônia, talvez seja a única cidade que você pode pegar a água da torneira e beber a água da torneira. Nos outros lugares você não faz isso. Então, assim, ela é tão privilegiada e quem vem de fora tem um olhar tão especial para a Vilhena e tem vontade de investir, eu não tenho dúvida que isso aqui, num futuro muito próximo, será uma grande metrópole e ela cresce a passos largos que ela não se permite mais ser pensada a curto prazo. Vilhena é uma cidade que tem que ser pensada a médio e longo prazo. Então, assim, é preciso que tenham gestores que tenham um olhar diferenciado para ela, porque a iniciativa privada dá um show, é indústria, é mecânica, é tudo quanto é lado que você olha e você vê. E Vilhena é a primeira cidade para entrar no estado de Rondônia. E não sei se você sabia, mas Rondônia é a segunda maior receita do estado de Rondônia. Vilhena só perde para a capital. Então, isso aqui é um privilégio que poucos têm. Olha a riqueza que a gente tem aqui, desde se tratando de hortifruti granjeiro, agricultura familiar, o tamanho da produção de grãos que nós temos aqui, o tamanho da nossa pecuária e o tamanho do setor de indústria que nós temos aqui no município de Vilhena. Olha para o nosso frigorífico ali. Olha a van, aonde que o Luciano escolheu para poder colocar em Rondônia? 2 ou 3 cidades. A primeira foi em Vilhena. Olha o Irmãos Gonçalves, se outras cidades ganhou, não veio para Vilhena. Olha o tanto de empreendimento grande que está saindo, né, aqui no município de Vilhena. Então, assim, Vilhena, com a permissão de Deus, com a bênção dele, eu acho que tudo nós dependemos dele, nós nem sabemos se nós vamos estar vivos daqui a pouquinho ou amanhã, mas é preciso de ser sonhada e ser pensado de uma maneira macro. Ela não dá para pensar micro, porque é uma cidade que vai e vai. Muito bem, Pedrinho, quero deixar aqui para suas considerações finais aí e aproveitando aí o embalo, o seu agradecimento aí pela votação que você teve aí, que, digamos assim, para muita gente foi surpresa aí, né? Não contava aí que você vinha de Cerejeiras e já a primeira campanha sua fosse eleito em nossa cidade.
eu tenho andado muito, tenho muitos amigos, graças a Deus, e muita gente tem falado, nossa, o Pedrinho já na primeira não contava, entendeu? Uma grande surpresa, como teve aí muita surpresa nessa campanha, né? Nessa parte aí da candidatura em si, tanto sua aí quanto de alguns vereadores aí que foi eleito. Eu quero deixar aqui para você fazer as suas considerações finais e também o seu agradecimento aí pela votação e pela confiança em sua pessoa. Agradecer primeiramente a Deus, né? Então, acho que tudo é no plano de a gente planeja tudo e tal, mas tem que ser da permissão dele. E ele permitiu, né? Que a gente viesse para cá e que desse certo. Agradecer de coração, né? Os 730 votos que nos conduziu, né, a ter uma cadeira e representar o povo vilhenense. É uma tarefa árdua, né? Porque eu sou de uma cidade pequenininha, né? De 15 mil habitantes. Né? Ela já foi maior, mas aquela população, a maior parte dela, migrou ou para Colniza, ou para Vilhena, ou para Buritiba. Hoje tem uma massa muito grande de cerejerenses que acompanhou todo o nosso trabalho lá e que mudaram para cá. E grande parte dessa população abraçou a minha campanha aqui. E através deles, a gente pôde adentrar em lares que a gente não tinha conhecimento. Mas as pessoas, eu vejo assim, eles analisaram muito o nosso passado, a nossa vida pregressa. São 26 anos de mandato e nós somos ficha limpa, graças a Deus. Eu escolhi a maior parte dos contemporâneos que começaram a sua vida pública em 96 como eu, eles escolheram outros caminhos, né, que hoje eles não têm, vamos dizer assim, nem riqueza financeira, vamos dizer assim, e nem os direitos políticos, né? E a gente procurou a fazer diferente. Eu procurei fazer uma faculdade na minha área, né, me inteirar. Eu sou apaixonado por política, o meu pai também ele não teve oportunidade de estudar, né? É uma pessoa criada na roça, mas assim, se ele pudesse, ele participava de todas as sessões da Câmara. E talvez seja o sangue dele, porque a minha família não é uma família de tradição política. E a gente entrou e, graças a Deus, deu certo. Então, assim, eu acredito que a nossa vida pregressa, o conhecimento das pessoas lá de Cerejeiras que moram aqui, o apoio externo que nós tivemos, não foi nenhum e nem duas pessoas que moram na Itália, que moram nos Estados Unidos, que moram no Canadá, que ligavam para as pessoas aqui, que são nossos amigos e conhecem nosso trabalho de muito tempo. E quando a gente chegava na casa, a pessoa já tinha pedido voto para nós. Olha, eu quero que vocês ajudem aí na candidatura do Pedrinho. E aí contava um pouco da nossa história. E acredito que tudo isso facilitou. E o vilhenense, a gente sentiu já no meio da campanha, abraçando a nossa causa, o nosso projeto, porque não é fácil. Tem que ter muita coragem, muita perseverança, muita fé em Deus, para você sair de uma cidade pequenininha e você ter um ano e pouco para trabalhar, né? E você lutar para ter uma cadeira, como deu certo aqui em Vilhena, em uma cidade que, num passado muito recente aí, tinha 40 mil habitantes, foi para 50, 60, hoje tem 102, 103 mil habitantes oficial, mas a gente já sabe que já tem mais que isso, e no futuro muito próximo a gente vai ter 150 mil habitantes, eu não tenho dúvida disso. Então, assim, somente agradecer e pagar com trabalho. Eu sempre falo o seguinte, exijo da minha equipe que trabalha comigo, tratar bem as pessoas, porque tudo em uma cidade, na minha maneira, na nossa maneira de ver, tudo em uma cidade é muito importante. Pavimentação, drenagem, esgoto, como já foi feito lá em Cerejeira, estamos fazendo aqui agora, arborização. Mas o bem mais precioso que a gente tem numa cidade são as pessoas que nela vivem. Então, assim, eu gosto muito de cuidar de gente. Precisou de alguma coisa, a minha equipe tem que estar de prontidão para poder ajudar. Foi assim, todos os mandatos, e não será diferente aqui no município de Vilhena, nesse mandato também. Portas estão abrindo, a gente vem conseguindo fazer o trabalho que a gente gosta de fazer, e tudo que nós fazemos aqui é em prol da nossa população, pensando no bem-estar do nosso povo. E daqui, Tom, eu consigo contribuir com o pessoal de Cerejeiras, de Colorado, de Corumbiara e de Cabixi. E lá eu estava limitado somente no município de Cerejeiras. Então, assim,
A nossa vinda para cá foi muito abençoada. Agradeço de coração a acolhida em todos os lugares que a gente chega aqui no município de Vilhena. É um carinho muito grande conosco. E eu quero dizer para a população vilenense que esse carinho é recíproco. Eu estou apostando na Câmara de Vilhena, aposto na administração do Eduardo Japonês. Acho que não é aquele prefeito simpático que vive sorrindo e dando tapinha, mas eu acho que não é isso que Vilhena precisa. Vilhena precisa de alguém que durma tarde, que levanta cedo, que corre atrás das coisas, que trabalha com responsabilidade, e isso a gente tem visto no prefeito. Então, é preciso que a gente ajude, né? E até nos provar o contrário, nós vamos estar ajudando em tudo que a gente puder. Muito bem, Pedrinho, eu acredito que você já fez aí um resumo sobre a pergunta aqui do ouvinte. Mas quem está aí na escuta é o Cairo Barreto, né? Barreto aqui. Eu acredito que você já tem colocado aí na parte da investigação da Câmara. Mas eu vou fazer aqui a pergunta, aí você resume mais uma vez aí rapidinho. Cairo Barreto, ele colocou aqui: eu concordo ao mesmo tempo e discordo da opinião do nosso vereador Pedrinho. Se a pandemia está sendo bem atendida aqui em Vilhena, por que teve a lockdown, né? Essa é uma das perguntas em si. Eu vou abrir essa exceção, eu até tinha comentado que não ia ter participação, porque não é uma entrevista, é um bate-papo. Mas tenho um ouvinte, eu vou fazer a pergunta, eu acredito que você já tenha resumido naquela parte da Câmara dos Vereadores que você falou, mas aí você faz um breve resumo aí. A outra parte da pergunta dele, ele coloca: a população precisa saber se o dinheiro público está sendo investigado devidamente, saber se o meu ou o seu parente morreu por complicação do Covid por falta de atendimento médico e remédio. Eu acredito que ele esteja falando especificamente de Vilhena, mas sabemos aí que infelizmente foi no Brasil inteiro, teve morte por complicação aí devidamente aí por falta de dinheiro público em saúde. Sabemos aí, não estou aqui defendendo o Pedrinho, nem ninguém, mas nós sabemos aí que a nossa saúde pública em si, no Brasil aí, é precária. Você vai em Rondônia, você vai em Cuiabá, Mato Grosso, por afora, é complicado a saúde pública. Eu sempre falo que é uma área aí que só se for um milagre de ser 100% e não ter nenhuma dor de cabeça. Aproveitando aí, faz um breve resumo que nós Bom dia, Cairo. Muito obrigado pela sua pergunta. Acho que o momento é oportuno, né? E assim, tentar esclarecer da nossa maneira aqui para você. E eu entendo você, né? A sua pergunta, e a sua pergunta não é só sua. São centenas de pessoas que pensam como você e que gostaria de estar fazendo essa pergunta que você fez. E eu vou responder para você e tenho certeza que você está me dando a oportunidade aqui de responder para dezenas e centenas de outras pessoas. O lockdown. A pandemia começou em março de 2020. Então, assim, a pandemia, nem os estudiosos, nem os profissionais da saúde, nem os médicos, nem os cientistas, ninguém conseguiu dar um diagnóstico, o que pode fazer, o que é certo, o que é errado. Tudo é novo e tudo é novidade. E já se passaram um ano e continua da mesma forma. Mas o que a gente tem certeza disso? E eu já falei isso em vários pronunciamentos. O lockdown é uma coisa que não deu certo. Porque se ele tivesse dado certo, aqueles 14 dias que o comércio ficou fechado no primeiro decreto do prefeito que parou a cidade inteira, teria resolvido ali. Não resolveu. Então, ficou naquela questão, vamos fechar de novo, não vai e tal. E aí sempre os decretos pesados do governo do estado, o pedido do Ministério Público, da vigilância, enfim, das autoridades de saúde, seja federal, seja estadual. E o município ele tem a sua competência, mas ele tem que respeitar a lei maior e o ente maior também. Então ele tem que acompanhar o estado.
Mas tirando daqueles 14 dias, nunca mais o comércio de Vilhena, ao contrário de São Paulo, de tantos outros municípios que está até hoje no lockdown, e o comércio quebrado, falindo, e as pessoas ficando desempregadas e aquele negócio tudo, que não foi o caso de Vilhena. Sempre nós forçamos o prefeito Eduardo, conversamos com ele, entramos no entendimento para flexibilizar da melhor maneira possível para não deixar quebrar a nossa economia. Até porque Vilhena é uma cidade diferenciada de muitas cidades da Amazônia, que vive em função do pagamento de funcionário público. Vilhena não é o caso. Vilhena é industrializada, produtiva, próspera. Então, ela depende da nossa economia. É muita gente que vem para cá para conseguir um emprego. E ela é uma cidade que emprega muita gente. É só a gente olhar para o nosso frigorífico ali, a gente já vê essa questão. Então, assim, de todas as cidades que eu tenho acompanhado, que tem saído daqui de Vilhena e observado, na semana retrasada a gente foi a Porto Velho, e a gente viu, assim, a capital totalmente diferente, o comércio acabado. Ariquemes, a gente parava para poder olhar. E quando você chega aqui em Vilhena, ainda é a cidade de um comércio menos prejudicado. Então, assim, na nossa visão, nós não sabemos o que vai dar certo. Agora, nós já sabemos o que não deu certo. E o lockdown é um deles. Agora, as pessoas é preciso de ajudar também. Só o poder público nunca vai conseguir. Já estão falando em uma terceira onda. Então, assim, tem muitas pessoas ainda cometendo irresponsabilidade, fazendo festa numa época dessa. Será que não está vendo? Olha para as cerejeiras. A quantidade... Só ontem foi 2. Você botar a esposa do vereador Caburé, lá em Cerejeiras, a esposa dele com 33 anos. Igual eu já falei da família do Batista, foram 11. Quantos vilhenenses a gente teve a infelicidade de sepultar tão precocemente em virtude de complicação da Covid? Então, assim, e ainda tem gente que está brincando com isso, fazendo festa, aglomerando. Agora, a gente já sentiu que Vilhena e a nossa região, nós estamos achatando a curva da segunda onda, que a maioria das pessoas não acreditava que viria, e veio multado muito pior do que a primeira. E agora, se vir uma terceira, não será muito pior? Então, assim, não tem prefeito, não tem vereador, não tem governador, não tem ninguém, se a nossa população não ajudar. Ela conscientizar que hoje está sendo a família do vizinho que está chorando, mas amanhã pode ser a dela, pode ser a minha, pode ser qualquer um de nós, que nós estamos respirando o mesmo ar e com um pezinho em cima da mesma terra. Então, o lockdown é uma questão que não deu certo. Com relação à fiscalização, eu acho que eu já falei aqui. Tem o vereador para poder fiscalizar, tem a comissão de saúde. Nós votamos e aprovamos uma comissão específica para entrar lá dentro e fazer isso, mas não aceitaram, porque era para poder fazer política, aí exigiu que fosse CPI. A CPI, nesse momento, não. Agora, a CPI é uma prerrogativa da Câmara? Talvez num outro momento, a gente pode até votar favorável e fazer. Mas nesse momento, eu acho que quem está a fim de fiscalizar mesmo de verdade, faz como eu e o vereador Zezinho da Deságua fizemos. O rapaz chegou lá na Câmara e fez uma denúncia para nós. Vereadores, estão pagando R$110 mil para limpar 2 salas lá do Covid-19. Aí eu falei, você tem prova disso? Amanhã até 10 horas eu te trago cópia, porque tem uma pessoa lá dentro que vai me passar cópia. Então traz para nós, para eu poder votar nessa CPI, para eu ter um fato para poder ir junto também. Esperei até meio-dia, não apareceu, a pessoa não voltou lá na Câmara e nem falou mais com a gente. Saí procurando algum dos vereadores que estivesse lá, encontrei o vereador Zezinho da Deságua. Fui lá na secretaria junto com ele e a gente pediu, com a minha assessoria, pediu, quero ver o processo de limpeza lá do hospital. Trouxe o processo, eu falei, nesse momento aqui, o que me interessa é os valores, porque a gente tem uma denúncia assim, assim, assim. Então, estava lá o processo. 110 mil para poder limpar o hospital inteiro, o hospital regional, porque aquilo é limpado por metro quadrado, é produto diferenciado, que a empresa nem pega mais desse valor. E 37 mil para poder limpar todo o Covid. É para você ver como é que as coisas chegam diferentes. Então, voltamos, era mentira, não tem como. Agora, se fosse verdade, para 110 mil para limpar 2 salas, eu teria votado a favor da CPI. Não tinha nenhum motivo para poder votar. Mas, infelizmente, as denúncias só politiqueiras. Então, assim, a gente, para poder tomar uma decisão
nessa amplitude, você precisa de ter provas concretas. Um juiz, um desembargador, ele não te condena porque o fulano falou ou deixou de falar. Ele te condena quando ele tem a prova na mão. Então é isso que a gente espera. Vamos continuar fiscalizando, sim. Qualquer pessoa que tiver alguma denúncia pode fazer para a gente. E se quiser ir junto conosco lá ver o projeto, eu me proponho a fazer isso. Não só eu, mas esses vereadores que a gente falou, todo mundo. Acho que qualquer um deles tem. Agora, tem aquele que não quer fiscalizar. Ele quer fazer ibope, quer fazer populismo. E não é isso que eu vim fazer aqui. Eu vou continuar fazendo o trabalho que eu sempre fiz. Muito bem, agradecendo mais uma vez o Pedrinho e nosso horário estourado. Eu sei que tem aí, eu sei que tem muito assunto, mas infelizmente o nosso horário é corrido aqui, mas... Então, muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui junto com você. Que Deus possa abençoar essa emissora tão importante, tão querida aqui no município de Vilhena, toda a sua diretoria, você, esse vozeirão que Deus te deu, essa ética que você tem de trabalhar. Você mesmo citou que é um milagre da comunicação, né? Hoje você está aqui, mas as coisas de Deus não ficou para a gente entender, né? Ele já sabia disso. Então, assim, dizer do nosso carinho que a gente tem por você, pelo JB que trabalha aqui também, que trabalhou junto conosco lá em Cerejeiro, mandar um abraço para ele, fez a locução em todas as nossas campanhas lá, esteve junto conosco. E só te agradecer mesmo e a toda a diretoria dessa emissora e desejar a todos os vilhenenses um excelente final de semana, com muita bênção, com muita proteção, com muito cuidado, gente, porque nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos fazer de tudo para a gente não ter essa terceira onda. Esse país não pode quebrar e a gente não pode continuar perdendo tantas vidas tão precocemente, tanta dor, tanta tristeza que a gente tem vivido. E eu, por ser cerejerense, por ter chegado lá com 10 anos de idade, então todas as pessoas que vieram para cá, de uma maneira ou de outra, a gente acabou participando, estando junto com a família, lutando, correndo atrás de medicamento, lutando para conseguir vaga, para dar um suporte, para amenizar um pouco a dor. Porque Cerejeiras, de todas as cidades aqui, eu acho que cidade pequena da Amazônia, ela foi o epicentro de uma cepa letal, que uma grande parte das pessoas morreu com menos de 48 horas que tinha contraído o vírus. Então, isso é muito triste. Mas eu estou otimista quando eu olho para os índices de Vilhena. Não tem sido em vão toda essa luta. E eu tenho certeza que a gente vai sair dessa e vai sair ainda muito mais fortalecido. Eu acho que é para a gente baixar o nariz, a máscara dá um puxão na nossa orelha, levanta o nosso queixo um pouco, para a gente entender que o dinheiro não é tudo, que muitas pessoas perderam a vida com as contas cheias de dinheiro e nem achava o medicamento sequer para poder comprar com o dinheiro e não tinha o que fazer e acabou perdendo alguém da família. Então, o dinheiro não é tudo. Talvez esse é um exemplo que a gente está tendo um puxão de orelha para a gente ter mais amor ao próximo, estar menos atrás de dinheiro, com menos avareza, tanto no dinheiro, tanto no poder, porque as duas coisas avarentam nesse mundo, e isso atrapalha e atrapalha muito. Muito obrigado mesmo, de coração, um grande abraço a todos. Muito bem, 9h34. Vamos para os nossos apoiadores. Vamos colocar aqui em ordem aí os